Agora 4h29, de volta aqui para você na Jovem Pan News, o Headline News. E uma proposta que reduz a idade de aposentadoria obrigatória de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União tem gerado polêmica no Congresso. Sobre isso, nós vamos conversar com a relatora do texto, a deputada Cristonieto, do PSL do Rio de Janeiro, que já está conosco aqui. Tudo bem, deputada? Boa tarde, obrigado pela presença. Muito boa tarde a todos, querida TV Jovem Pan, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Deputada, por que essa mudança? Qual seria o objetivo dessa redução da idade de aposentadoria dos ministros do Supremo? Bem, na realidade, a revogação da PEC da Bengala, essa PEC da qual sou relatora, ela atende muito um apelo popular. Houve uma emenda constitucional 88 de 2015, ou melhor, a emenda constitucional 88 de 2015, e agora o objetivo dessa nossa PEC é a revogação do que foi considerado PEC da Bengala, porque visa reduzir a idade limite, né? No caso, antes era 75 anos, agora para 70 anos, para a aposentadoria compulsória dos membros, né? Dos tribunais superiores e por aí vai. Né? Eu entendo que seja uma PEC de extrema importância justamente para o nosso país e, como disse, atende a um clamor popular que há muito tempo nós temos observado. Muito bem, deputada, se essa proposta fosse aprovada hoje, ela inclusive daria direito ao presidente Jair Bolsonaro a indicar imediatamente mais 2 ministros, é isso mesmo? E esse é um ponto que tem gerado muita polêmica? Bem, na realidade, o que a gente tem observado, em grande medida, inclusive quando da apreciação, quando da deliberação da matéria no âmbito da CCJ, né? Inclusive, só para rememorar que na CCJ a gente está ali observando, analisando a admissibilidade, a gente não está ainda adentrando o mérito da matéria, mas é óbvio que quando a discussão ela é colocada no âmbito da CCJ, ainda que seja para mera admissibilidade, acaba que, por diversas razões, né, principalmente a oposição, adentra o mérito da matéria. E ali, muitas pessoas colocaram essa pecha, né, como se fosse uma PEC oportunista, casuística, né, como se realmente fosse uma manobra que nós estivéssemos tentando travar para a aprovação dessa PEC, para que o presidente em exercício pudesse indicar, então, mais ministros para a Suprema Corte. Mas é que eu queria restabelecer a verdade dos fatos, quero restabelecer essa verdade justamente porque a gente observa os argumentos falaciosos. Primeiro porque é uma prerrogativa do presidente em exercício a indicação dos ministros. Isso a Constituição prevê. Então, independente de quem seja o presidente, efetivamente ele tem essa prerrogativa de indicar ministros. Esse é o primeiro ponto. E se, de fato, a PEC fosse aprovada neste tempo, ele teria essa possibilidade? Sim, teria, só que não vai acontecer isso. Por quê? Porque ainda está em tramitação, ou seja, a PEC ela ainda vai ser apreciada a sua admissibilidade, depois ela ainda vai ter o tempo para a instalação da comissão especial e nela, na comissão especial, é que será feita, então, a análise de mérito. Isso demanda um tempo, naturalmente. Então, muito provavelmente, isso não vai acontecer esse ano, né, até porque o ano já está no fim, e também, muito provavelmente, não vai acontecer antes da eleição, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, possivelmente, ela vai começar a entrar em vigor efetivamente, vai ser sancionada, possivelmente, para valer a partir da próxima eleição, o que desmonta completamente a pecha que a oposição tenta travar, né, de que existe uma manobra e que existe, então, um casuísmo na apreciação dessa PEC, porque a deputada Bia Kicis, que é a presidente do CCJ, que também tem prerrogativa para, obviamente, colocar as matérias em curso ali para apreciação do plenário, então ela colocou justamente esse ano, né, mas isso não quer dizer que signifique que a matéria vai ser simplesmente aprovada agora, né? Existe um tempo, até mesmo na própria tramitação. Então, possivelmente, isso vai acontecer só na próxima eleição. Então, primeiro o presidente precisa ser reeleito, né, para depois ele ter essa possibilidade de fazer novas indicações para os ministros do STF. Mas, de qualquer forma, a senhora pretende incluir no relatório, deputada, algum prazo ou uma data para que entre em vigor essa mudança, justamente para evitar essa acusação de oportunismo e prevendo especificamente que a medida passasse a valer só a partir de 2023 ou de uma outra data? Veja bem, eu sou relatora na CCJ, vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. Na CCJ, a gente faz uma análise que a gente chama de admissibilidade, a gente vê se está dentro das balizas constitucionais. Então, o meu relatório ele está adstrito a isso. Eu não vou adentrar o mérito, isso será feito oportunamente quando da instalação da comissão especial. Então, a análise de mérito ela vai ser feita depois da comissão especial, efetivamente.
Então, no meu caso aqui, do relatório, em se tratando de uma da Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, o que eu preciso fazer é isso, é avaliar, né, justamente essas balizas constitucionais. E foi exatamente o que eu fiz, tanto que nós votamos pela admissibilidade, né, da matéria no âmbito da CCJ e depois, sim, vai ser observado os outros aspectos que são atinentes, são afetos ao mérito da matéria no âmbito da comissão especial. Perfeito, deputada. E qual que é o prognóstico que a senhora faz? A senhora acredita que a proposta de fato será aprovada? Ela está em tramitação, ainda vai percorrer um caminho longo. Quais são as possibilidades? Olha, eu acredito que ela tenha grandes chances, sim, até porque eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo um tempo no nosso país em que as pessoas elas estão vendo o caos, né, ao qual nós estamos submetidos. É um caos jurídico, um momento de total insegurança jurídica. Infelizmente, em grande medida, a gente tem percebido que essa insegurança jurídica ela tem sido levada a efeito até mesmo por aqueles que deveriam zelar pela nossa Constituição, como, por exemplo, a Suprema Corte. Mas aqui eu também quero fazer referência ao seguinte: a PEC, ou melhor, a revogação da PEC da Bengala, ali nós estamos falando, né, dos servidores públicos em geral, vamos pensar das carreiras jurídicas, de modo geral, não necessariamente aquelas afetas especificamente falando, né, ao STF. Então, a gente está falando das carreiras jurídicas em geral. Até para oxigenar mais, para dar uma rotatividade maior, por isso a necessidade de trazer de 75 para 70 anos essa aposentadoria compulsória. É uma forma também de gerar essa rotatividade, é uma forma de, vamos dizer, de renovar as carreiras jurídicas, né, a magistratura de um modo geral. Então é uma PEC de extrema necessidade e também vai ao encontro dos anseios da população que querem ver justamente o reequilíbrio dos poderes. A gente está percebendo que muitas vezes um determinado poder está asfixiando outros poderes. Até a gente vê muito, observa muito o fenômeno, né, do ativismo judicial, que é a usurpação de competência, que é o agigantamento, por assim dizer, de um poder sobre os demais. A gente tem percebido que a Suprema Corte ela tem se prestado ao papel, muitas vezes, de legislador positivo, né, decidindo, muitas vezes, não só necessariamente no lugar do parlamento, mas contra o parlamento, né, porque é contra a vontade popular, que é soberana, diga-se de passagem. Então, até mesmo uma forma de conter e de também salvaguardar esse equilíbrio dos poderes, eu acho que a gente precisa enfrentar esse debate. É uma necessidade. E uma PEC como essa, ela vai trazer, como disse, uma oxigenação. Então, entendo que tem, assim, grande chance de êxito, né, de ser aprovada tanto na CCJ e, se Deus quiser, também vai passar pela comissão especial e futuramente no plenário da Casa, que nós sabemos que o quórum ele é qualificado, então vai precisar contar aí com 3/5 de aprovação em 2 turnos, né? E a senhora acha que pode haver pressão dos ministros do Supremo para que não seja aprovada a proposta? Olha, aí é uma questão que a gente percebe de longa data, né? Infelizmente, o ativismo judicial, agora eu vou me ater especificamente a isso para depois falar da questão da PEC. A gente percebe que o agigantamento da Suprema Corte, em especial por meio desse subterfúgio chamado ativismo judicial, isso, alguns se beneficiam dele. Né, até mesmo em diversas oportunidades, eu até em outras entrevistas também já fiz questão de mencionar como que acontecem as coisas, né? Porque muitas vezes partidos de esquerda em especial são derrotados no debate democrático do parlamento brasileiro e se socorrem por meio do ativismo judicial, se socorrem da Suprema Corte para fazer valer aquilo que eles desejam, né? O que eu costumo dizer que é uma espécie de instauração da ditadura das minorias, é o que eles querem, parece, né, tentar implantar no nosso país. Então, acaba que o país se torna muito, digamos assim, ingovernável, né? Ingovernável porque nem o presidente da República, muitas vezes, consegue levar a efeito as suas decisões essas que estão dentro das suas atribuições, constitucionalmente falando. Porque aí vem, por exemplo, uma Suprema Corte que, numa canetada, decide que o presidente não pode agir de uma determinada maneira e também decide contra o parlamento brasileiro dentro do Congresso Nacional. A gente percebe que determinadas medidas do Congresso Nacional são, até mesmo numa canetada, de novo, reforço isso, né, acabam sendo desviadas. Então, assim, a gente percebe que a pressão ela existe de todos os lados. Agora, alguns se beneficiam, de fato, do ativismo judicial, né, criando um estado de caos, né, uma instabilidade que a gente percebe, né? É uma crise institucional que nós estamos vivendo. Nós estamos presenciando essa insegurança jurídica justamente que tem trazido essa instabilidade no nosso sistema democrático, né? Então, há uma ameaça contundente à democracia, ao Estado democrático de direito. E muitas vezes isso é levado justamente pelo ativismo judicial, por esse agigantamento, né, e por essa asfixia que determinado poder acaba gerando sobre os demais poderes, né?
Perfeito. Deputada, inclusive a senhora é muito crítica do ativismo judicial. Como que a senhora avalia aquela declaração que foi dada pelo ministro Dias Toffoli de que o Brasil vive aí um semipresidencialismo com o STF? Então, essa declaração causou espécie, né? Eu acho que em todas as classes, né? Eu diria, qualquer pessoa que tem conhecimento, até mesmo sobre a nossa Constituição, sobre o que diz a nossa Constituição, e fazendo apenas uma análise histórica, a gente vai ver, né? Primeiro, o nosso sistema, né, até mesmo democrático, etc., nosso sistema vigente atualmente, ele é, obviamente, né, uma forma de presidencialismo. E isso foi muito bem, como é que eu posso dizer? Foi muito bem colocado até mesmo no plebiscito de 93. Na verdade, 63, perdão, fazendo uma correção de data. 63. Então, houve um plebiscito, em 1963, que ali se decidiu pelo presidencialismo. Então, um determinado ministro da Suprema Corte deveria zelar pela nossa Constituição, faz um determinado tipo de colocação, né, que, na minha humilde concepção, foi uma aberração, né, jurídica, inclusive, que afronta a Constituição, afronta a nossa lei maior, nossa Carta Magna, e também ameaça até mesmo o sistema vigente. Então, é absolutamente inoportuno, né? Realmente causou espécie. Eu conversei com diversas pessoas, juristas, inclusive, né, que ficaram preocupados. Agora, isso também se deve ao fato de que o Supremo Tribunal Federal está tentando, muitas vezes, governar no lugar, tanto do nosso presidente, tanto tentando atropelar, né, medidas que deveriam ser afetas tão somente ao parlamento brasileiro, como, por exemplo, legislar, uma competência que é do parlamento. A competência privativa do parlamento. Qual é a nossa competência, tipicamente falando? Legislar. O parlamento legisla. Cabe ao parlamento fazer isso, elaborar leis, fiscalizar. Agora, quando vem uma Suprema Corte e atropela essas funções e prerrogativas do próprio Congresso Nacional, isso nos faz perceber que realmente existe aí o que a gente chama de, entre aspas, poder moderador, sendo que isso não está previsto na nossa Constituição. Então, o que a gente está percebendo? Que a nossa Constituição ela tem sido diuturnamente rasgada. A nossa Constituição tem sido diuturnamente desrespeitada. Então, essa assunção, né, desse poder moderador, ou então um poder paralelo que o STF está querendo fazer no nosso país, cria mais ainda, reforça aquilo que disse anteriormente. A instabilidade, reforça um estado de crise e também, obviamente, de insegurança jurídica. A gente está percebendo no nosso país hoje, né, a gravidade do momento que nós estamos enfrentando. E por que eu falo isso? Com toda sinceridade, obviamente, eu sei que encontro eco também em outros parlamentares e outras pessoas que têm ficado preocupados com os rumos do nosso país. Porque, simplesmente, os ministros eles não foram eleitos democraticamente. Eu estou aqui como uma deputada federal eleita democraticamente. Eu jurei defender aquilo que reza a Constituição Federal. Da mesma maneira, as leis vigentes no nosso país. Então, será que pode um determinado ministro da Suprema Corte agir como uma espécie de Deus, né? Porque praticamente eles podem tudo, né? Daqui a pouco eles vão dizer quando é que vai chover, quando é que vai fazer sol. Você não podem isso, né? Porque o resto todo eles podem fazer, né? Eles podem, enfim, até mesmo um determinado ministro da Suprema Corte, certa feita, disse que com uma boa manipulação da Constituição Federal tudo poderia ser feito. Então, quer dizer, né, a gente fica realmente preocupado com o cenário atual do nosso país. Né, e cria essa afronta não só ao Estado Democrático de Direito, mas, obviamente, à soberania popular, que sustenta esse Estado Democrático de Direito. Então, fere ali o regime democrático. Então, por exemplo, quando um parlamentar ele é calado, quando ele é silenciado, que ele é impedido de falar, quando nós vemos prisões ilegais por aí, quando a gente vê decisões judiciais tendo uma primazia sobre aquilo que decidiu o parlamento, né, isso realmente só reforça, né, aquilo que eu já mencionei, que é um estado de crise, né, crise profunda, e que, infelizmente, essa colocação do ministro em que nós vivemos um semipresidencialismo só vem ainda mais reforçar aquilo que mencionei, né, só vem ainda trazer maior preocupação e mais espécie ainda, né, porque demonstra como que está, de fato, sendo afrontado o Estado de Direito. Ok, então a deputada federal Cris Tonieto conosco aqui no Headline News. Muito obrigado pela entrevista, deputada. Uma boa tarde. Eu que agradeço a todos, Deus abençoe e uma boa tarde a todos.